No dia 21 de setembro, a fortaleza russa da Crimeia, um ponto estratégico crucial no Mar Negro, foi abalada por ataques ousados da Ucrânia. Em uma operação relâmpago de 24 horas, as forças especiais da inteligência militar da Ucrânia, conhecidas como UR, executaram uma missão chamada internamente de Pipa de Fogo, destruindo 3 helicópteros Mi-8, 2 aviões anfíbios Beriev B-12 Shaika, 2 aviões de transporte Antonov An-26 e 4 estações de radar avançadas, incluindo o 55ZH-6U Nebo-U e o MR-10M1 mais M1. Não foi apenas um ataque militar, foi uma sinfonia de planejamento meticuloso, tecnologia de ponta e coragem pura. A Crimeia, sob controle russo desde 2014, tornou-se um campo de batalha onde a Ucrânia provou que pode atingir o coração da logística de Moscou. Antes de mergulharmos no relatório de hoje, reserve 2 segundos para comentar se você apoia a Ucrânia. Em uma base secreta perto de Odessa, escondida em meio a campos dourados de trigo, especialistas da RUR trabalharam incansavelmente nos dias que antecederam a operação. A sala de comando estava iluminada pelo brilho das telas de computador, onde engenheiros, especialistas em drones e analistas de inteligência da unidade de Elite Primary coordenavam os planos. O ar estava carregado de tensão, interrompida apenas pelo som dos teclados e discussões estratégicas em voz baixa. A Crimeia, lar de bases aéreas russas como Saki, Belbek e Katia, além de uma rede de radares costeiros, funciona como o centro logístico de Moscou, controlando o espaço aéreo e marítimo do sul. A RUR identificou alvos principais: helicópteros Mi-8, aviões B-12, aviões An-26 e sistemas de radar Nebo-U e mais M1. O helicóptero Mi-8 pode transportar 24 soldados ou 4.000 kg de carga a uma velocidade máxima de 250 km por hora, sendo um cavalo de batalha versátil para transporte russo. O B-12 Shaika, um avião anfíbio da era soviética equipado com sonar e torpedos, voa a 608 km por hora em patrulhas anti-submarino. O An-26 carrega até 5.500 kg a 440 km por hora, sendo uma linha vital de logística. No campo dos radares, o Nebo-U tem um alcance de detecção de 600 km, rastreando alvos furtivos, enquanto o mais M1 monitora mares até 450 km, fornecendo dados para defesas costeiras. As principais armas da Ucrânia foram drones suicidas, incluindo o UJ-22 Airborne, carga explosiva de 20 kg, alcance de 800 km, 200 km por hora, guiado por GPS e INS. E drones FPV aprimorados, ogivas de 3 a 5 kg, controlados remotamente por sinais criptografados. Projetados para voar baixo e evitar radares, esses drones atacaram com precisão. A UHU também usou agentes terrestres na Crimeia, disfarçados de civis, para transmitir dados de alvos em tempo real. Satélites fornecidos pelo Ocidente deram coordenadas exatas para aeródromos e locais de radar. O plano, marcado para 21 de setembro, envolveu 3 ataques simultâneos. Destruir 3 Mi-8s e um radar Nebo-U no aerodromo de Kacha. Atacar 2 B-12s e um Mi-8 no resort de Foros. E eliminar 2 An-26 e 2 radares mais M1 no aerodromo de Belbek. Cada ataque exigiu coordenação impecável entre equipes de drones, agentes terrestres e o centro de comando em Kiev.
Engenheiros ucranianos equiparam os drones com sistemas anti-interferência para neutralizar os bloqueadores russos R-330J Gitel, raio de 30 km, e defesas aéreas, incluindo o S-400, alcance de 400 km, radar 92N6E com detecção de 600 km e o Panzer S-1, alcance de 20 km, detecção de 36 km. Durante 3 dias antes, equipes de drones treinaram em um local de teste em Kherson, simulando cenários de ataque. Eles manobraram drones a 30 metros de altura, navegando por obstáculos simulados e atingindo alvos como barris de metal, que imitavam fuselagens de aeronaves. Agentes baseados na Crimeia enviaram relatórios criptografados, confirmando 3 Mi-8s em Katia, 2 B-12s em Foros e 2 An-26 com radares mais M1 em Belbek. Cada relatório foi analisado minuciosamente, pois um único erro poderia comprometer a missão. Às 8 horas da noite de 20 de setembro, quando o crepúsculo desaparecia sobre o Mar Negro, as equipes de drones lançaram a partir da base de Odessa. 40 drones, 20 UJ-22 e 20 FPVs foram armados e verificados. Divididos em 3 grupos, eles miraram Katia, 12 UJ-22, 8 FPVs, Foros, 8 FPVs e Belbek, 12 UJ-22. Cada um seguiu rotas pré-programadas para evitar as densas defesas aéreas russas, como sistemas S-400 perto de Sebastopol e unidades Panzer S-1 em Simferopol. As rotas foram mapeadas usando dados de radar de inteligência ocidental, explorando pontos cegos nas defesas russas. Os drones voaram entre 30 e 50 metros, passando por colinas e campos para evitar detecção. Operadores em Odessa monitoravam imagens em alta resolução por câmeras infravermelhas e óculos de realidade virtual, ajustando trajetórias. Equipes terrestres em vilarejos da Crimeia enviavam atualizações finais sobre o clima e movimentos de tropas russas, garantindo o momento ideal para os ataques. Às 2h30 da manhã, o primeiro grupo de drones chegou ao aeródromo de Katia, a 20 quilômetros ao norte de Sebastopol. O céu estava escuro, iluminado apenas por luzes de segurança que destacavam os helicópteros Mi-8 na pista. Ventos frios do Mar Negro traziam o cheiro de sal e combustível de aviação. Katia, uma base aérea russa importante, foi o primeiro alvo da pipa de fogo. A HUR escolheu a noite, quando a eficiência dos radares russos diminui e pilotos e técnicos relaxam após longos turnos. As defesas de Katia incluíam um sistema Panzer S-1 e um bloqueador R-330J Gitel, protegendo 3 Mi-8s e um radar 55G6U Nebo-U. 12 drones UJ-22, cada um com 2,5 metros de comprimento e 4,5 metros de envergadura, voaram em formação em V, espaçados 500 metros para minimizar detecção. Sistemas GPS e INS atualizados com algoritmos anti-interferência os mantinham no curso, apesar da interferência do Gitel. 8 drones FPV de 2 kg seguiam atrás, prontos para distrair ou apoiar. A 10 km, eles desceram a 30 metros, sobrevoando colinas baixas e pastagens secas, para mascarar suas assinaturas de radar. No centro de comando de Odessa, operadores com óculos de realidade virtual assistiam às imagens infravermelhas. As telas mostravam a pista de Katia, onde 3 Mi-8s de 15 milhões de dólares estavam alinhados ao lado de tanques de combustível. O radar Nebo-U, com sua antena de 20 metros, estava a 2 quilômetros, varrendo os céus.
Dados de satélites e agentes terrestres da UHR garantiam coordenadas precisas, com margem de erro de 5 metros. A 5 quilômetros, 3 drones FPV foram ativados como iscas, subindo a 100 metros e emitindo sinais falsos para atrair o Panzer S-1. Como esperado, o Panzer S-1, armado com 12 mísseis 57 E-6, que voam a 1.300 metros por segundo, derrubou 2 FPVs em 10 segundos. A pequena explosão iluminou a base, chamando a atenção russa. Isso deu aos 8 UJ-22 uma janela de 15 segundos durante a recarga do Panzer S-1 para mergulhar a 200 km por hora. Cada um carregava uma ogiva explosiva de 20 kg, projetada para penetrar a chapa de aço de 1 centímetro do Mi-8. O primeiro drone atingiu o tanque de combustível sob a fuselagem do primeiro Mi-8. A enorme explosão sacudiu o solo, com chamas subindo 15 metros, engolindo o helicóptero. Uma densa fumaça preta obscureceu as luzes de segurança. Mais 2 drones acertaram o segundo Mi-8, mirando a cabine e os motores, despedaçando a fuselagem, com destroços espalhados pela pista. O terceiro Mi-8 levou 2 impactos de drones na baia de carga, iniciando um incêndio que se espalhou para um caminhão de combustível próximo, desencadeando uma explosão secundária que abalou a base. Ao mesmo tempo, 4 UJ-22 miraram o radar Nebu-U de 100 milhões de dólares, capaz de detectar alvos furtivos a 600 quilômetros. 2 drones destruíram a torre da antena, aniquilando seu transmissor em uma explosão ofuscante. Outros 2 acertaram o centro de controle, incinerando telas e computadores. Tropas russas entraram em pânico enquanto sirenes soavam, mas o dano já estava feito. Técnicos combateram as chamas com extintores, enquanto guardas buscavam abrigo. Os drones sobreviventes fugiram para o Mar Negro, autodestruindo-se a 200 metros de profundidade, deixando fragmentos nas águas geladas. A 80 quilômetros ao sul, o resort de Foros tornou-se o segundo campo de batalha. Foros, com suas vilas de luxo ao longo da costa, funciona como um retiro de elite russo e uma pista de pouso escondida para 2 B-12 Chaikas e um Mi-8. Escondido entre pinheiros perto de áreas civis, parecia seguro, mas agentes terrestres da URR o localizaram. Um Panzer S-1 e guardas com holofotes protegiam o local. 8 drones FPV, cada um com uma ogiva de 5 kg, aproximaram-se a 20 metros, passando por pinheiros de 10 metros para evitar radares. Ventos fortes do mar sacudiam suas asas, mas sinais remotos criptografados garantiam o controle. Em Odessa, operadores observavam imagens infravermelhas, identificando 2 B-12s de 30 metros em uma plataforma de concreto e um Mi-8 com rotor de 21 metros a 50 metros, perto de um pequeno depósito de combustível. As condições eram ideais: 15 graus Celsius, 80% de umidade e ventos de 36 km por hora. Um único drone FPV circulou a 1 quilômetro, emitindo sinais de uma aeronave de reconhecimento para atrair o Panzer S-1. Seu radar 1RS-21E travou no alvo, derrubando-o com um míssil 57E6, criando uma pequena explosão no céu. Isso expôs a posição do Panzer S-1. Durante sua recarga de 10 segundos, 7 FPVs dividiram-se em 2 grupos. 4 miraram os B-12s, 3 acertaram o Mi-8. Correndo a 150 km por hora, eles atingiram pontos vulneráveis. O primeiro drone atingiu o tanque de combustível da asa esquerda do primeiro B-12. A explosão de 5 kg gerou uma bola de fogo de 10 metros, consumindo a aeronave de 10 milhões de dólares.
As chamas se espalharam, carbonizando a plataforma. O segundo B-12 levou 2 impactos de drones, um nos motores, outro na fuselagem, sua chapa fina de aço amassando com plumas de fumaça de 20 metros. O Mi-8 foi atingido por 3 drones, baia de carga, rotor principal e tanque de combustível. A explosão massiva sacudiu Foros, incendiando um depósito próximo, alimentando um incêndio que durou horas. As explosões quebraram janelas de vilas próximas, causando pânico entre os residentes. Tropas russas tentaram apagar as chamas, mas o dano foi total. Um vídeo posterior da HUR mostrou incêndios intensos e fumaça preta subindo pela costa. No entanto, a infraestrutura civil foi atingida acidentalmente e fontes russas relataram vítimas civis, gerando debate sobre a precisão dos drones FPV. A HUR insistiu que apenas alvos militares foram atingidos, mas o incidente destacou os riscos em zonas próximas a civis. No aeródromo de Belbek, a maior base aérea da Crimeia, o ataque final começou às 5h30 da manhã, ao amanhecer. A 16 quilômetros de Sebastopol, Belbek é o centro de comando aéreo russo, protegido por 3 sistemas S-400, cada um com 4 lançadores 48N6E, alcance de 250 quilômetros, e um radar 92N6E. 2 radares MR-10M1 mais M1 de $50 milhões, a 3 quilômetros da pista, monitoravam os mares. 2 An-26 de 24 metros estavam na pista leste, prontos para logística. 12 UJ-22 dividiram-se em 3 grupos de 4, aproximando-se do leste, sul e oeste. Voando a 40 metros, usaram o terreno montanhoso de Belbek para mascarar sinais. Ventos marítimos de 43 km por hora desafiavam a estabilidade, mas a estabilização automática os manteve no curso. As telas de Odessa mostravam imagens infravermelhas dos An-26 e radares MIS-M1 na luz fraca do amanhecer. Agentes terrestres, escondidos em um vilarejo a 5 quilômetros, relataram ausência de voos russos e patrulhas esparsas. 3 drones FPV subiram a 200 metros, imitando um grupo de pequenas aeronaves. O radar 92N6E do S-400 os derrubou com mísseis 48N6E3, iluminando o céu leste. Isso distraiu as defesas, permitindo que os UJ-22 atacassem. O primeiro grupo atingiu os An-26, cada avião levando 2 drones com ogivas de 20 kg nas baias de carga e motores. O primeiro An-26 explodiu quando um drone atingiu seu tanque de combustível, com chamas se espalhando para estoques próximos. O segundo foi atingido na cauda e no meio, colapsando com plumas de fumaça de 30 metros. Os grupos restantes de UJ-22 miraram os radares mais M1. O segundo grupo destruiu a antena do primeiro radar com 2 drones, incapacitando seu transmissor. Outros 2 acertaram seu centro de controle, iniciando um incêndio com destroços espalhados. O terceiro grupo repetiu o ataque no segundo mais M1, destruindo sua antena e centro de controle. Os incêndios interromperam as operações de Belbek. Tropas russas pegas desprevenidas dispersaram-se enquanto sirenes soavam. Os drones sobreviventes autodestruíram-se em águas profundas do mar, garantindo que a Rússia não recuperasse os destroços. Operadores em Odessa desconectaram-se, apagaram dados e se realocaram para evitar rastreamento por satélite. A Rússia respondeu com mais patrulhas aéreas e implantações adicionais de Panzer S-1, mas o dano foi irreversível.
A Operação Pipa de Fogo, em 21 de setembro, marcou um salto tático para a Ucrânia, combinando tecnologia de drones, inteligência precisa e execução ousada. Em 24 horas, a Ucrânia destruiu 3 Mi-8s de 15 milhões de dólares, 2 B-12s de 10 milhões de dólares, 2 An-26 de 8 milhões de dólares, um radar Nebu-U de 100 milhões de dólares e 2 radares Mais M1 de 50 milhões de dólares, totalizando 261 milhões de dólares em perdas russas, sem contar custos de infraestrutura e pessoal. O custo da Ucrânia para os 40 drones, $50 mil por UJ-22 e $1.000 por FPV, foi de cerca de $2 milhões, sem perdas de pessoal devido às táticas remotas. A relação de custo-benefício de 130 para 1 destaca o poder da guerra assimétrica. A Rússia pode retaliar com ataques aéreos, mas a pipa de fogo provou que a Ucrânia pode abalar os céus da Crimeia, reduzindo a fortaleza russa a cinzas. Comente se você apoia a Ucrânia.